vocês aí, nossos queridos ouvintes da 104.9, que estamos vivendo mais um ano de seminário. Então, estamos aí no 7º seminário, Bacia Cultural Sociobiodiversa, Chapada do Araripe, Patrimônio da Humanidade. Então, a partir de agora, estamos aí ao vivo, vamos fazer nossa transmissão aqui do nosso podcast e ao vivo na nossa rádio Casa Grande FM, hoje aqui com o meu querido amigo Davidson Guzmão, presidente do IFAM, e vamos aí para a nossa conversa. Vou colocar a câmera aqui agora. Davidson, pedir só para tu dar uma arrumadinha no microfone para perto de tu. Isso, aí. Se quiser, levanta só um pouquinho a câmera dele, por lá dele. Isso. Para aparecer melhorzinho. Isso. Aí, agora sim. Pronto. E aí vamos começar, vou só espelhar aqui essa imagem para começar. Vamos começar com uma conversa muito bacana. Aqui a gente já conversou uma vez, já fizemos podcast juntos, né? Exato. Aqui uma conversa muito, muito boa. E vamos estar aqui hoje falando justamente do que é o tema desse seminário, né? Que é exatamente a infância, né? Patrimônio e infância. E aí você veio agora aqui como presidente do IFAM, dessa instituição que cuida, salvaguarda tudo isso que a gente chama de patrimônio material, imaterial, cultural, né? E falando sobre o envolvimento dessas crianças agora. E aí a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto. Vou deixar José começar, meu amigo José, que está ali com a gente já. Cadê a tua câmera, José, que não está aparecendo aqui? Aqui, a tua, José. Pronto. E aí, deixar o José começar. Pode ficar à vontade, José. Bom, eu queria só pedir para tu se apresentar, né, para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente no YouTube, né, e já que estamos num local, né, numa rádio feita de crianças, por crianças, né, e é também o tema do nosso seminário desse ano, eu queria que tu falasse um pouco sobre tua infância. Ah, que maravilha. Pronto, eu já sabia que ia ser bom. Agora começar falando do tempo de menino, tempo que era criança é bom demais. Eu sou Davidson Guzmão, eu atualmente estou presidente do IFAM, trabalho com patrimônio cultural há mais de 20 anos já. Há mais de 20 anos não, faz 20 anos, exatamente em 2026, fazem 20 anos que eu trabalho com patrimônio cultural. Eu sou da Amazônia, eu sou nascido no Acre, criado em Rondônia, mas voltei a viver no Acre há um tempo atrás e tem 10 anos que moro em Brasília. Né, fui para lá por conta de atividade profissional, mas desde 2006 atuo com patrimônio cultural. Fui superintendente do IFAM lá no Acre, depois assumi uma coordenação geral dentro do Departamento de Patrimônio Imaterial, a coordenação geral que fazia os processos, coordena o processo de reconhecimento de bens imateriais como patrimônio cultural do Brasil. E de 2023 até um mês e pouquinho atrás, eu estive diretor desse mesmo departamento. E no começo de abril, assumi a presidência do IFAM, porque nosso ex-presidente se desincompatibilizou para concorrer ao governo do Distrito Federal. Aí falar sobre a minha infância é falar de afeto, de emoção, de saudade e, sobretudo, de aprendizado, né? Existe uma fase da nossa vida ali, entre os 7 e os 12 anos, que são fundamentais para o que a gente carrega para o resto da vida, né? Nessa fase, foi uma fase muito importante, porque acho que foi a fase que eu entrei na escola, né? E, sobretudo, foi a fase que, a partir da leitura, a partir da escrita, eu passei a ter mais contato com outros contextos culturais, né? Coisas que eu não tinha. Meu contexto cultural era muito reduzido e resumido ali, né, ao meu contexto de vida, o lugar onde eu morava, a cidade onde eu morava, enfim, uma família muito simples. A gente não tinha a chance de viajar, de conhecer outros lugares, né? E aí a escola, a leitura, né, e a oportunidade de, a partir da leitura, conhecer outros mundos, foram fundamentais para mim nesse momento, né? Então eu gosto muito de marcar o momento que eu aprendi a ler e a escrever como um momento fundamental ali na minha infância, porque foi a partir desse momento que eu comecei também a conhecer outros mundos, principalmente a partir da leitura.
Interessante. E eu acho interessante você falando dessa questão de onde você veio, né, e como morou, porque é aquela coisa, é um lugar muito bonito, né, de onde você vem, muito, muito bonito. E as histórias, a gente costuma sempre pensar no Cariri nesse encanto que é o Cariri, né? Mas de onde você vem também tem esse encanto, né? E quais esses encantos que você traz da sua infância também? E já pegando esse gancho aqui que José deixou, né? Falando da questão da infância, esses encantos do seu lugar, da sua terra, que você traz até hoje, assim? Bom, eu vou falar sobre os encantos da minha terra, que são muitos mesmo, mas eu acho que é importante dizer que o despertar para esse encanto, ele nem sempre se dá a partir do olhar que você tem. Às vezes é preciso que algo aconteça, que tenha alguma motivação para você perceber que o seu lugar, ele é também um lugar de encantamento. Né? E eu falo isso porque muitas das vezes a gente pensa, o meu sonho é sair daqui, ir para a cidade grande, ou sair daqui e ir para outro estado. Né? Eu quero ir para um lugar onde eu tenha mais oportunidades, onde tenha cultura, quando a cultura está ali onde a gente está. Né? Porque a cultura é tudo, né? O ex-ministro Gilberto Gil disse que a cultura está no ordinário, quer dizer, ela está na coisa mais simples, ela está nos gestos, ela está no seu modo de pensar, no seu modo de fazer. Ter a consciência de si sobre isso não é fácil. E aí eu acho que instituições ou entidades como a Fundação Casa Grande colaboram e contribuem muito para isso. Quando as crianças vêm para cá e passam a entender que aquilo que elas vivem pode virar música, pode virar pintura, isso pode virar outros aprendizados, né? A gente vê aqui a galera vidrada no audiovisual, uma rádio e um podcast sendo feito por crianças. Então, isso é, ao mesmo tempo, aprendizagem, é um aprendizado, mas é feito de forma lúdica, quer dizer, dentro na medida da infância. Eu acho que isso é importante. Bom, a Amazônia em si é uma terra cheia de encantos, uma história interessantíssima, né? E essa história não é só a história de quem ocupou aquele lugar, mas sobretudo a história de quem fez aquele lugar ser Amazônia, né? Sim. E aí a gente vai se remeter lá aos povos indígenas, às comunidades pretéritas que ocuparam aquele lugar, né? Que passaram por um processo de dizimação, muitos dos povos indígenas, né? Um processo que hoje a gente chama de genocídio, porque foram etnias inteiras que foram, né, extintas a partir do contato com os não indígenas. E tenho certeza que a cultura amazônica ela está fundamentada principalmente na cultura indígena, mas também depois na cultura afro-brasileira, né, na mistura e na miscigenação que tem com as culturas europeias também, asiáticas, que tem vários também. Então, assim, é uma cultura muito rica a cultura amazônica, né? Sim, interessante. Dando continuidade na tua pergunta já, viu, Zé? Eu vou emendar uma na outra aqui. Nós começando falando da infância, como foi a infância, como é esse encanto de infância, e nós estamos falando com o presidente do IFAM, afinal de contas, né? E aí nós pensamos no IFAM, por exemplo, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Que por muito tempo a gente carregou no nosso peito também do uniforme a logo do IFAM. Como nós temos 2 prédios tombados, né, com patrimônio. Sim. E quando a gente pensa em patrimônio e pensa na própria logo do IFAM, por exemplo, nas logos que a gente vê de cada estado, a gente percebe que tem prédio, você percebe que tem algo muito que é para a parte cultural do local. A cultura não é só isso, né? A cultura, eu acho que é até difícil você encontrar uma logomarca que representa o que é um patrimônio de fato, né? E pensando nesse nosso patrimônio, como nós podemos ter o IFAM trabalhando com essa criança, né? E como o próprio IFAM ele enxerga essa Chapada do Araripe como esse patrimônio que ele é diverso na sua biologia, na sua biodiversidade, ele é diverso na sua cultura,
ele é diverso no seu jeito de falar, afinal de contas ele está cercado por três estados, né? E a própria forma de falar é diferente, mas principalmente como o IFAM enxerga esse pedido que essas crianças fazem ao IFAM e à Unesco para reconhecer esse patrimônio. Excelente pergunta. Bom, primeiro é importante dizer que quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de valor. Né? Nada é considerado patrimônio por si. Isso daqui é um patrimônio porque ele nasceu patrimônio. Não, a gente olha para aquilo, a gente diz, isso daqui é importante. Quando a gente diz que é importante, a gente está valorando aquele objeto ou aquela expressão cultural. Né? Então, quando a gente diz que aquilo tem valor, a gente está colocando ali afeto, emoção. Sim. Uma das formas da gente... vamos dizer assim, perpetuar esse valor, esse sentimento, perpetuar a ideia de que aquilo faz parte da cultura local e que, portanto, é parte da minha identidade, é o que a gente chama de transmissão geracional. Sim. Como é que eu vou fazer com que a próxima geração, né, dos meus filhos que vêm depois de mim, meus filhos, netos e, enfim, a próxima geração entenda que aquilo é importante também. Né? Também entenda que aquilo é importante não só enquanto passado, mas enquanto hoje. Quando a gente fala de valor e patrimônio, a ideia é que tem, patrimônio é o que preserva, é o que conserva essas coisas antigas, coisa velha do passado. Não, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando do hoje. Sim. Porque a gente está falando de valor, e valor tem importância hoje. E a gente fala em transmissão geracional porque a gente quer passar para frente, para o futuro, aquilo que a gente acha que tem valor. Então, quais são os valores que a gente trabalha hoje? Né? Vou dizer aqui, hoje a gente fala muito sobre patrimônio e democracia. Quais são os valores que têm a ver com democracia, com cidadania, né? Mas também com a perspectiva antirracista, né? Com a perspectiva antimachista, inclusive, né? Porque a gente tem a discussão de gênero também presente aí em vários setores, inclusive do patrimônio. Então, quando a gente fala em infância e patrimônio, é muito importante a gente não perder de vista a perspectiva de que a gente tem que conversar sobre patrimônio, sobre cultura, sobre identidade com as crianças, porque essas crianças são a próxima geração em formação, são a próxima geração ali num processo de aprendizagem, né? E também num processo de valoração. Né? Essas pessoas que estão se formando, as crianças, e aí os adultos de hoje têm a responsabilidade de transformar as crianças nos adultos de amanhã, né? Elas também vão, a partir da sua perspectiva, da sua visão do mundo, do contexto histórico que vivem, atribuir valor a esses bens. E aí, o IFAM atua também numa outra perspectiva com relação à infância, que é a da educação patrimonial, no sentido de que a difusão e a promoção do patrimônio cultural passa pela ideia não só de transmissão, mas de divulgação também desse patrimônio. Por isso é importante que o patrimônio esteja nos livros didáticos, esteja nos processos formativos formais em geral, mas também na educação não formal. Né? O trabalho, por exemplo, que vocês fazem aqui, que é um trabalho riquíssimo, grandiosíssimo. Hoje, na abertura do seminário, eu falei que a Fundação Casa Grande, né, a Nova Olinda e o Cariri é uma verdadeira armadilha afetiva. A gente chega aqui e a gente fica encantado com o trabalho que é feito, né, com as crianças. Tudo isso é processo de educação patrimonial também. Né? Além de, sobretudo, ser um processo de formação voltado para a cidadania. Eu tenho a plena convicção de que o que a gente vê aqui é um processo formativo cidadão. E disso a gente não tem dúvida nenhuma. E o IFAM vê, portanto, com muito bons olhos que um pedido de reconhecimento, não só um reconhecimento local, mas um pedido de reconhecimento como patrimônio mundial, parta da perspectiva de que esse reconhecimento vai auxiliar, vai ser importante para que essa cultura que se vive aqui, ela seja divulgada, seja vista como um exemplo para o mundo sobre como salvaguardar o patrimônio e sobre como tratar muito bem a natureza da qual a gente depende para continuar vivendo nesse mundo, né? Bom, e para você, qual a importância de um evento como esse?
Bom, eu acho que o evento ele tem importâncias em vários níveis. Um deles é de articulação entre pessoas e instituições para o tema do patrimônio mundial, para o tema do reconhecimento da Chapada como patrimônio mundial. Acho que eu falei também de manhã, né? Isso de ser uma armadilha afetiva, esse lugar e o trabalho que se faz aqui, né? Faz com que as pessoas se envolvam emocionalmente, e isso é importante, porque instituições também são pessoas, né? São pessoas que formam a Casa Grande, são pessoas que formam o IPHAN, são pessoas que compõem todos os órgãos públicos que estão aqui hoje representados, as organizações da sociedade civil, enfim. Então é importante, sim, o envolvimento dessas pessoas e o estabelecimento dessa rede. E, sobretudo, é importante para não deixar a peteca cair, vamos dizer assim. Para que esse tema ele esteja sempre ali palpitando nos corações dessas pessoas, mas também batendo ali na porta dos órgãos públicos, né? Não só do IPHAN e do Ministério da Cultura, mas de todos os órgãos que a gente vê que estão aqui participando, né? E das organizações da sociedade civil. Eu acho que o seminário ele mantém, né, o processo de reconhecimento na pauta e na ordem do dia de cada uma dessas instituições, e nesse sentido ele é um evento estratégico. E digo o que disse de manhã, o compromisso do IPHAN com esse território, ele está devidamente institucionalizado. E se isso aconteceu, é porque no momento que o IPHAN, enquanto instituição, não esteve aqui, o seminário fez com que isso estivesse nos corações de algumas pessoas que estão dentro do IPHAN. Então, acho que o seminário tem essa importância, assim, né? Primeiro, de criar uma rede de instituições, mas também de manter essa chama acesa aí nos corações das pessoas. Falando voltando para o patrimônio, né? E a infância, estou sempre trazendo para o tema do seminário, porque é importante que as pessoas elas também entendam essa participação e como se vê diferente essa participação, né? E aí quero que você fale para a gente se em algum lugar você já viu essa participação das crianças junto a algo como o que acontece aqui na Fundação Casa Grande. Não são jovens que apenas estão passando por dentro daqui, ou vão lá, assistem uma palestra e vão embora, mas jovens que de fato participam ativamente desse processo, né? Desde o primeiro seminário até agora, são eles que participam, que registram, que fazem as mediações, que, enfim, técnica, tudo. Se em algum lugar você já viu algo parecido com isso, e quando você chegou aqui a primeira vez, qual foi a sua primeira impressão ao se deparar com tudo isso? Bom, eu desconheço uma participação em termos de mobilização que seja feita como essa mobilização que vocês fazem aqui, no sentido de que tudo é operado, né? Se não tudo é operado, mas protagonizado pelas crianças e é feito na medida dessas crianças. Esse é um trabalho que eu não conheço uma outra referência. Eu pessoalmente, estou dizendo que não exista, pode até existir, mas eu pessoalmente não conheço, né? Agora, é importante dizer que quando a gente fala de outros bens culturais, e eu tenho experiência com reconhecimentos de bens como patrimônio nacional, a gente tem, sim, a participação de crianças. Sobretudo quando são bens que a gente está falando, quando a gente está falando de patrimônio imaterial, né? Porque tem isso da transmissão geracional também. Não necessariamente a transmissão hereditária de pai para filho, mas existe uma transmissão geracional. E aí eu ia dar uns exemplos mais distantes daqui, mas vou dar um exemplo que talvez seja mais próximo de vocês, assim, forró reizado. A meninada começa a tocar de pequeno. O reizado, a meninada começa a frequentar o reizado de pequeno, começa a dançar ali, ensaiar os primeiros passos de pequeno. Isso é participação das crianças no processo de salvaguarda, porque são essas crianças que mais na frente vão transmitir esse conhecimento. Assim como essas crianças, Zé daqui a pouco vai estar aqui no lugar de Cristiano, Cristiano vai ter que se virar para arranjar o que fazer. Tem que procurar outras coisas. Tem que procurar outras coisas, porque é isso, né? As crianças de hoje
que estão ali ensaiando os primeiros passos, é quem vão aprendendo aquilo. Isso é transmissão geracional. Então a gente tem isso em vários bens culturais. Agora, de fato, a atuação protagonista como com uma consciência sobre mobilização para processos de reconhecimento, esse daqui talvez seja o primeiro caso com o qual eu pessoalmente me depare, assim. E, na sua opinião, qual a importância dessa participação para um novo patrimônio como esse? Bom, primeiro eu acho que a importância é a gente perceber o enraizamento desse valor da região e das expressões culturais que aqui estão, da natureza que tem aqui, né, do valor natural que tem aqui, como uma coisa imbricada na sociedade que está aqui no Cariri. Isso para a gente é visível, né? A partir, sobretudo, da atuação das crianças, né? Quando a gente ouve, e aí hoje eu estava ouvindo ali, né, a primeira mesa com Ana Beatriz e Pedro, quando ela fala em pertencimento, né? Não é toda criança que, mesmo que esteja participando, né, de expressões culturais, que leia e tal, que usa esse termo no sentido de dizer, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que o que eu vivo aqui é importante para mim, eu sei que isso pode ser exemplo para outros lugares do Brasil e do mundo, né? Então, a importância muito grande é da gente perceber o quanto isso faz parte do dia a dia das crianças e do quanto isso contribui para salvaguardar e proteger o patrimônio que a gente tem aqui na Chapada do Araripe. Zé Rocha. Bom, e como o IFAM visa preservar e disseminar a cultura no Brasil? Bom, a gente tem várias formas de fazer isso, assim. O que é mais conhecido são os processos de reconhecimento, né? O tombamento, que trata das edificações, da obra de arte, do chamado patrimônio material. A gente tem o registro de bens culturais de natureza imaterial, quer dizer, a gente não tomba patrimônio imaterial. Quando a gente fala em patrimônio imaterial e a gente quer reconhecer aquele patrimônio como patrimônio cultural do Brasil, a gente tem um instrumento que a gente fala de registro. E aí eu vou explicar por quê. Existe uma questão conceitual. O tombamento, como ele foi pensado como instrumento para patrimônio material, portanto, para edificações, para obras de arte, existe uma previsão de que um bem tombado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser demolido, ele não pode ser mutilado. Enfim, toda intervenção tem que ter autorização do órgão que tomba. No caso do patrimônio imaterial, a gente está falando de expressões da cultura, que são as celebrações, os saberes, os conhecimentos tradicionais, né? Mesmo que existe uma categoria que são os lugares, mas não é um lugar porque é importante do ponto de vista da arquitetura, mas porque aquilo é um referencial para a comunidade, né? As formas de expressão, as grandes celebrações e tal, é desse tipo de natureza de patrimônio que a gente está falando. Esses se transformam, esses passam por modificação. Então, lá no final dos anos 90, quando resolveram, a gente precisa criar um instrumento, a gente precisa criar uma forma de reconhecer o patrimônio imaterial. Chegaram à conclusão de que não dava para ser o tombamento, porque isso ia criar uma confusão conceitual. Sim. Quer dizer, se a gente vai tombar uma celebração, ela não vai poder mudar o circuito por onde ela acontece, uma procissão, sim. Né? Vamos tombar o reisado. A dança vai ter que acontecer sempre igual, como vai ser. Não fazia sentido, né? Essa coisa de descaracterizar. Até porque a construção do México traz justamente isso também, né? Essa Exato. Mudança Exato. A construção, a ideia é que a construção ela permaneça como está, ela seja conservada como está. O patrimônio imaterial não, ele passa por mudanças, sim. Ele passa por transformação. Então, assumindo isso, criou-se um outro instrumento, que é o registro do patrimônio imaterial. Então, quando a gente fala em patrimônio imaterial, fala, tombou o patrimônio imaterial. Não, a gente não tomba o patrimônio imaterial, a gente registra. Então, tem essa diferença conceitual importante. Mas tem também outras coisas que a gente pode utilizar para o que a gente chama de patrimonialização, sem ter esse efeito, vamos dizer assim, de que o órgão tem ali uma interferência mais próxima. Mas vamos dizer, o inventário. O inventário é uma forma de produzir conhecimento sobre o patrimônio. O inventário é uma pesquisa, é um estudo, um levantamento sobre o que tem de patrimônio em determinado território, né? Ou
como determinado bem ocorre num território mais amplo. Então, a gente tem os inventários como forma também de trabalhar com essa ampla divulgação e promoção do patrimônio cultural. E uma outra coisa, não em último lugar, né, mas é uma outra coisa que é muito importante, é o trabalho da educação patrimonial, que eu já falei um pouquinho lá atrás, né, quando a gente falou de como que a gente se relaciona com a infância. Mas a educação patrimonial, ela é um instrumento importantíssimo para que a gente consiga disseminar aquilo que a gente considera que é importante. Né? Disseminar o valor que a gente atribui para o patrimônio, que quando eu falo a gente não é nem o IFAM, estou falando a gente agora enquanto sociedade, né? Porque hoje é muito claro que quem atribui valor ao patrimônio não é o Estado, não é o técnico, não é só o arquiteto, só o historiador. Também porque participa de uma negociação sobre os sentidos que são atribuídos, né, a determinados bens culturais. Mas quem atribui valor ao patrimônio cultural no nosso país, e isso inclusive entendido a partir da Constituição Federal, é a sociedade. E aí eu acho que isso é importante ficar marcado. E as crianças são parte dessa sociedade, né? Sim, com certeza. E a gente... interessante a gente falou algumas coisas, né? Eu fiquei aqui viajando e pensando no território e no trabalho que a Fundação faz junto com o SESC, não só no nosso território, mas fora dele, até Fortaleza a gente já fez bastante coisa relacionada a isso. É como o IFAM ele enxerga, por exemplo, os museus orgânicos, né? Você teve hoje de manhã na inauguração do Museu Orgânico do Sítio Escola de Zé Arthur. E como o IFAM ele enxerga esses novos museus, né, que estão surgindo agora? Que é justamente com isso, não é fazer algo que nunca existiu, mas reconhecer aquilo que já está lá e fazer o museu para o mestre contar a sua história. E como o Allenberg mesmo disse, ele é orgânico, porque ele já existia, não foi construído, ele já estava lá. Exato. E aí, como é que o IFAM ele enxerga esses novos museus orgânicos surgindo aí? Cristiano, Zé, hoje eu tive uma experiência fantástica lá com o seu Zé Arthur. A gente chegou e aí estava ali aguardando mais gente chegar para a inauguração, né, para ter aquele momento mais solene ali. E aí ele falou, não, então vou levar vocês para dar uma volta, vamos dar uma volta. Sim. E aí ele explicou como que aquela área estava quando ele chegou. E aí eu vou contar essa história para já responder a sua pergunta. E aí ele chegou e disse, olha, isso daqui, quando eu cheguei, era tudo limpo. Não tinha matéria orgânica aqui. Porque era isso, a ideia era raspar para poder plantar coisa para o gado comer e tal. Mas a maior parte do solo era pedra e aí eu não tinha como plantar. Zé Arthur falou matéria orgânica? Eu não sei se ele falou esse termo, eu estou falando aqui com base... Mas o que... Não tinha vegetação, não tinha... Exatamente, mas ele falou que o termo orgânico ele usou. Ele usa também esses termos, né? Como ele convive muito com pessoas voltadas para a Emater. Exato. Ele usou um termo que eu conheci já, ele usou o termo, Zé, que eu conheci já quando estava com 27 anos, que é agrofloresta. Ele falou, não, porque é essa coisa da agrofloresta, da plantação consorciada e tal. Eu falei, olha, ele usou o termo de plantação consorciada. Ele falou que a gente tem que fazer aqui um consórcio de planta. E aí explicou que era consórcio e disse por que era um consórcio de planta. Sim, né? Mas não é à toa que ele recebeu essa medalha de ambientalista, né? Do ambientalista. Exatamente. E aí é isso, né? Também acho que tem uma coisa importante que é uma troca de saberes e uma troca de conhecimentos ali. Sim. Seu Zé Arthur, ele é um agricultor desde enfim, se criou agricultor, né? Mas ele falou que teve um despertar para uma consciência ecológica, assim, né, a partir de 30 e poucos anos atrás, quando alguém chegou e disse para ele, existe uma outra forma possível de se fazer agricultura, né? E aí, mas ele foi mostrando para mim o terreno dele, fomos lá ver as bananeiras e tal, e aí chegou uma hora que chegamos num limoeiro, ele falou, olha só, aprendi que isso daqui é futuro. Eu planto também lavoura branca, vou lá, colho, planto um feijão, planto um milho e tal, mas essa árvore aqui é futuro. Eu estou fazendo um investimento.
isso daqui demora a crescer e demora a dar frutos. Mas é certeza que vai dar fruto. E se não der fruto, a gente vai lá, poda direitinho, a gente faz o tratamento até fazer com que a árvore dê fruto. Acho que os museus orgânicos, acho não, eu tenho certeza. Museu orgânico é plantar para investir no futuro. Tem um super valor no hoje, no agora, e é importante essa divulgação, né? No caso do seu Zé Arthur, vou dizer que é o que eu conheço mais próximo, né? Esse conhecimento dele, essa consciência ecológica dele, isso é super importante estar sendo divulgado, estar sendo conhecido, não só para quem vem visitar Nova Olinda, não só para quem vem aqui para o Cariri, mas para fora daqui. Né? Essa consciência ecológica ela tem que existir. A gente está falando de um tempo de mudança climática, em que os eventos climáticos eles estão cada vez mais intensos, as chuvas cada vez mais fortes, o sol cada vez mais forte, né? Então, esses extremos climáticos, essa intensidade com que os eventos climáticos acontecem, tem tudo a ver com os contextos ambientais atuais. Sim. E o que o seu Zé Arthur faz lá, só para dar um exemplo, né? Na verdade, um trabalho que nos ajuda no processo de adaptação a esses eventos climáticos. Então, qual eu acho que o grande legado hoje dos museus orgânicos? Tem toda uma perspectiva também de cidadania, de geração de renda e tal. A gente quer que esses lugares sejam visitados, obviamente, mas, sobretudo, o que os museus orgânicos são hoje, tal como eu penso, eles são futuros sendo plantados. Esse valor está sendo deixado para o futuro. Isso é um legado que está sendo colocado para as nossas gerações futuras. E só para abrir um parêntese aí, né, de tudo isso, é meio que uma resposta que o próprio território dá para as mudanças que acontecem nele. Porque nós, seres humanos, a gente tem sempre aquele mau hábito de olhar sempre para o que é ruim que está acontecendo e deixar de lado aquelas coisas boas que estão ali do nosso lado, que a gente convive todo dia durante tantos anos e não vê. Então, por que eu falo isso, né? Recentemente saiu matérias de jornais, saiu lá aqueles blogueiros, aquela galera, porque está tendo queimada em cima da Chapada, porque estão fazendo isso na Chapada do Araripe, porque esses românticos estão sonhando com patrimônio, mas acontece isso aqui, porque isso, aquilo, e deixam de olhar para um trabalho que o Zé Arthur da Vida faz, um trabalho de agrofloresta, de preservação, há mais de 30 anos no seu território. Então, assim, mais de 30 anos conscientizando a população a não fazer isso. O Museu La Vida da Agricultura Familiar em cima da Serra, que eles têm que preservar a mata, têm que preservar as flores, não pode usar veneno, porque eles vivem do mel também. Então, um complemento que eu poderia dar, por exemplo, essa resposta do próprio território ao que acontece nele. Perfeito. É o território falando que ele também está combatendo, como se estivesse combatendo uma doença no corpo, o território está combatendo tudo isso que está chegando aqui. Não sei se teria essa mesma visão. Não, certamente. Eu acho que a gente vive quando a gente está falando em território, a gente fala de complexidades, né? E eu acho que uma das complexidades é que você tem dentro de um mesmo território várias visões de mundo, várias formas de se colocar nesse mundo e várias formas de tratar a natureza, inclusive. Por isso que eu falo, é importantíssimo a perspectiva do seu Zé Arthur, né? Porque o que ele está fazendo ali é divulgando essa proposta, essa perspectiva da agrofloresta, que é uma perspectiva de manutenção, vamos dizer assim, harmônica entre a necessidade que o homem tem de plantar, de colher, né, de gerar renda, mas com a manutenção das condições florestais. Então, eu acho que isso é um aprendizado e é por isso que ele é um mestre. Né? É por isso que a propriedade dele hoje, e a gente vai lá, a gente vê, é um museu orgânico. Né? É um museu orgânico nessa perspectiva de que está deixando isso como valor para o futuro e está trabalhando esse tema no hoje também, quando a gente tem questões tão complicadas como as questões ambientais. Zé, poxa aí que senão eu converso aqui e aí... Sim. Tem algumas. O que achasse da banda Cabaçal de hoje de manhã?
Da banda Cabaçal de hoje de manhã? Olha, eu tive aqui há 2 anos atrás, quando tinha um caba, um Zé do Pif, que estava ali tocando, e estava tocando hoje na banda também. O caba tá, ó... Tá cada dia melhor, Tá né? cada dia melhor, não, tá, é um mestre do Pif quase, assim, mais um pouquinho, ele tá, né, ali nas cabeças do melhor pifeiro aí do Nordeste, viu? Mas a banda Cabaçal é pra gente um patrimônio, né, no sentido de que a gente tem, enfim, é uma expressão musical muito característica da região Nordeste do Brasil, inclusive está em andamento um processo de reconhecimento das bandas de pífanos como patrimônio cultural do Brasil. Isso envolve, obviamente, as bandas cabaçais, que entra nesse genérico chamado banda de pífano, mas aqui, como que a gente chama teatro de bonecos aqui? Mamulengo? Não é babau. Babau é no Paraíba. Pronto. Então aqui chama Mamulengo, mas em outro lugar é teatro de boneco. Da mesma forma, a banda de pífano, aqui é banda Cabaçal, mas é o mesmo estilo musical, é a mesma instrumentação, né? E que é muito característico, que a gente entende que é uma expressão, uma forma de expressão que está aí se encaminhando para um reconhecimento, né? Lógico, quem decide pelo reconhecimento, a gente diz que é o IFAM, mas na verdade não são os técnicos do IFAM, é um conselho do IFAM. Então isso ainda vai ser levado para esse conselho, mas desde a nossa perspectiva técnica é um patrimônio, certamente. Assim, é algo que diz sobre o que é o Brasil, diz sobre o que é o Nordeste e diz sobre o que são, para a gente, matrizes da música brasileira. Certamente as bandas de pífano, as bandas Cabaçal estão nessas matrizes. Sim, porque a música nasce de 2 origens, né? Da música clássica, né, que vinha... Olha, o professor, se estiver ouvindo esse podcast, o professor vai ficar feliz. Como é o nome do professor? Marcos. Professor Marcos. Estou aqui fiscalizando, professor, pode falar. Porque a música, ela vem de 2 origens, né? Vem da música clássica, né, que era dos nobres, cabo dos castelos, né, que tinha dinheiro, aí pagava o músico. Né, que aí vem grandes nomes da música clássica, vem aí Beethoven, vem Mozart, um bocado de gente aí. E vem a música étnica, né, que é a música tradicional que vem dos povos originários, né, dos povos indígenas. E a música étnica da região do Cariri e as bandas cabaçais. Olha só. E por que o nome Cabaçal? Vocês sabem? Por que Cabaçal? Rapaz, assim, eu virei o entrevistador aqui, virei o jogo, gente. Tem vários dizeres. Que eu escuto uma rede do Mestre Paité, um braço do Mestre Paité, pai da Geminha. Paité é um grande contador de história aí, né? Quer saber a história de Trancoso? Eu ouvi mestre? História do Paité. Paité. O leão de Nova Olinda. Paité é filho de... Pantaleão, não? Filho de Tetel. Porque não dormiu de noite. Mas tem uma origem do termo cabaçal, você sabe? Paité é porque assim, era um elemento que nas bandas cabaçais, que era o boneco cabaçal. Quer que nem fosse, era um boneco, né? E a cabeça dele era uma cabaça. Uma cabaça, tá. Mas também tem um termo que vem da construção dos instrumentos, né? Que são todos artesanais feitos pelos músicos, né? E muitas vezes é usado a cabaça, né? Como matéria-prima. Pronto, olha aí, tá vendo? Aprendi isso aos 44 anos. Nem eu sabia desse boneco de cabaça aí. Olha aí, tá vendo? Uma coisa nova pra mim. Muito bom, Zé. Muito bom. E é sério, você tá um exímio músico, assim. Gostei muito. Foi lindo. Eles têm uma banda agora que eles estão compondo músicas. Então, Zé, ele deixou o pífano. Deixei na banda. Também não deixei na banda, não. Não? Não deixei na banda. Eu vi tu tocando ele lá. Assim, vocês, no geral, né, que estão ouvindo, vocês aqui, vocês estão por fora de certas atualizações da banda da Casa Grande. Depois eu vou ver isso aí. Mas, enfim, Zé, ele pegou e pulou para aprender também flauta transversal. Então, Zé, hoje, ele aprendeu autodidata, flauta transversal, com um ouvido assim... Posso dizer, eu não sou muito conhecedor de música, mas eu posso dizer que é absoluto, porque ele consegue pegar as notas. Né? E assim, ele toca flauta transversal muito bem. E aprendeu sozinho a tocar. Olha só. Olha aí, minha história com a flauta transversal é um pouco conturbada. Assim, se essa questão do ouvido absoluto, não tem como eu ter desenvolvido o ouvido absoluto, que é um poder, né? O ouvido absoluto, a pessoa nasce com o ouvido absoluto. Né? Quem dera. Mas tem uma absoluta vontade de aprender, uma dedicação, uma disciplina. Aí é um ouvido relativo. Aí é mais relativo, pronto, relativamente absoluto.
Mas eu comecei a tocar flauta transversal, porque no primeiro dia que eu vim aqui na casa grande da Lemberg, minha mãe me arrastou pro estúdio, ó, isso aqui é uma flauta transversal, que massa. Parece com pisco, não parece? Aí foi Cristiano Lemberg, João Paulo, tudinho. Ei, vai tocar flauta transversal, vai tocar flauta transversal. Aí eu, não quero não. Quero meu pif, deixa eu aqui, de boa, em paz, tá aprendendo. Aí foi depois dessa briga, deu com essa flauta, eu comecei a aprender sozinho. A flauta daqui no tempo tava meio coisada, assim, uns problemas. Meio falta de manutenção, assim, sabe? Uns anos sem ninguém pegar nessa flauta. Mas foi, aprendi. Maravilha. E aí compõe música com o professor agora. Olha aí. Os meninos sem zero não conseguem tocar nada, né? Mas é isso. Zé, tem mais algum aí pra nós encerrar que vai dar uma hora? E o que você toca na flauta transversal? Que tipo de Eu música? toco um bocado de coisa. Você gosta de choro? Gosto, assim, mas não toco muito. Aham. Eu já pedi pra ele aprender o hino da Casa Grande, na flauta. Pois é, Mas tu acha que é fácil? deve ficar bonito. Eu sei que não é, por isso que eu tô lhe pedindo. Mas é diferente, assim, eu pegar, ouvindo o Moraes Moreira e eu pegar ouvindo as vozes e que eu escuto todo dia aqui cantando hino no Coro da Bandeira, porque, assim, às vezes é tristeza o hino. Ai. Mais alguma pergunta aí, Zé? Pode arrochar, futuca burra. Opa, não sei se eu tenho Não? mais nenhum, não. Deixa eu fazer aqui pra nós encerrar o podcast. Eu não passo com uma hora, então. Quase tá com falta 5 minutos aqui. Olha Pra só. dar uma hora. E aí. Esse é o problema, eu falo muito. E eu pouco. E eu? Então, assim, a gente voltando para o que é o tema central do podcast, que é o patrimônio da infância, né? Uhum. Quando eu ainda lembro, não faz muito tempo, da minha Barulhinho infância, de memória. que as pessoas diziam que nós da época, as crianças, seríamos o futuro do país, né? E às vezes eu paro para pensar nessa frase e fico olhando tudo que eu fiz dessa época até agora, né? E fico imaginando o peso que a gente acaba também colocando nos ombros desses jovens com palavras parecidas com essas. Mas uma criança, ela pode ajudar a decidir os rumos do patrimônio cultural do seu próprio território, ou como jogavam essa frase sobre mim, é um exagero enxergarmos essa infância transformando o território, ou é uma utopia, na verdade, a gente enxergar essa criança transformando o território, ou é um exagero a gente enxergar ela apenas como plateia? Eu acho que nem um extremo nem outro. Como eu disse antes, eu tenho 2 filhos, então essa minha reflexão ela parte também de um lugar que é o lugar da paternidade. Sim. Eu me sinto responsável por transformar meus 2 filhos em homens adultos, né? São 2 meninos, então 2 bons homens adultos. E essa é uma responsabilidade enorme. E eu não posso jogar sobre eles a responsabilidade sobre uma certa consciência sobre preservação, sobre uma certa necessidade sobre acerca da importância da leitura, né, da leitura de mundo, de você ouvir e entender o mundo a partir da perspectiva do seu lugar também, né? Eu tenho uma responsabilidade enorme enquanto pai e enquanto adulto de apontar para eles caminhos que tenham a ver com a justiça social, com aquilo que eu vejo como, enfim, e outras questões, né, com aquilo que eu vejo como valores importantes para que um adulto tenha. Então, quando a gente, de fato, joga a responsabilidade sobre as crianças e diz elas são o futuro do Brasil, não deve ter o peso que tem no sentido de responsabilização das crianças, porque essa responsabilidade é nossa, adultos, né? Eu acho que esse é o caminho do meio para não deixar também que as crianças sejam vistas apenas como plateias. Esse protagonismo que elas devem ter como adultas no futuro pode começar a ser construído hoje. E aí volto de novo. É esse o trabalho que eu vejo que a Fundação Casa Grande faz, né? Desperta para o pertencimento, desperta para o saber olhar. Estava conversando com a Lemberg ontem, e aí ele foi dar exemplo de uma casa que ele visitou, que era na beira do mar, e que as janelas foram construídas de forma que não se via na sacada era um apartamento ou era uma casa, não lembro, mas
que da sacada assim você não via o mar, mas a casa foi construída por um arquiteto inteligente, então ele criou uma espécie de batente que na hora que você subia, parecia que você ia vendo o mar aos poucos e aí de repente ele se descortinava à frente, assim, né? Acho que a gente tem essa função de ser esse batente enquanto adultos, né? De apontar para a criança, né, que ela tem a possibilidade de ver outro mundo além daquele que cerca ela ali, né? Ou seja, a gente tem que fazer com que nós somos os responsáveis por viabilizar essa visão de mundo, essa visada da realidade para além das paredes, das sacadas, ou dos contextos que nos cercam. Isso é papel dos adultos. Quem vai subir no batente é a criança. Quem vai dizer para a gente as impressões sobre o que ela está vendo é a criança. Mas cabe a nós ser esse batente. Eu acho que esse é o caminho do meio. A gente tem que dar à criança a autonomia, buscar dar à criança a independência para que ela seja, de novo, e retroalimente esse ciclo, né, quando adultas forem, vamos dizer assim, de consciência social e de cidadania, né, e diria, para puxar a brasa para o patrimônio, né, de pertencimento e de consciência sobre o valor que a cultura e o patrimônio cultural têm. Isso aí. Zé, tem alguma colocação para finalizarmos? Só agradecer a presença aqui, né? Agradecer a conversa e dizer que foi bom demais. Muito bom. Deison, fica à vontade aí para... Gente, eu só quero agradecer de novo. Eu vou repetir o que eu disse mais cedo. A Casa Grande, para mim, é uma armadilha afetiva. A gente entra aqui e a gente quer estar nesse lugar, quer ver sempre o que acontece aqui, a gente quer participar, né? A gente quer viver em Nova Olinda e assim, de fato, o que vocês trabalham é com o encantamento, sobretudo, né? E que bom que esse encantamento é protagonizado pelas crianças, né? Pelos jovens e adolescentes, né? Eu vi ali a Ana Beatriz falando, eu tive aqui há 2 anos atrás, a Ana Beatriz já está com 18, Sim. né? Então, também já está se formando enquanto uma pessoa adulta e é muito bom ver, é muito bonito de ver o resultado do trabalho de vocês aqui. É um trabalho inspirador. E a gente fica muito feliz que o patrimônio seja esse mote de inspiração, que a cultura seja esse mote de inspiração para as crianças. E a cultura no geral, tanto a partir do patrimônio que tem aqui no lugar, mas também da música, né? Da possibilidade de formar aqui gente que daqui a pouco está fazendo cinema, está fazendo filme, ganhando Oscar, porque a gente entrou nesse circuito aí, o Brasil não sai mais. É isso, né? produzir. Gente que está aí fazendo o audiovisual, mas que também está fazendo rádio, TV, né? E se gabaritando, se capacitando para serem profissionais do futuro, não, do presente, né? Sim. Que a gente vê Zé aqui já fazendo aqui, ou vai ser Sabe o que foi que eu me lembrei agora? Tu foi a primeira pessoa que eu fiz um podcast. É mesmo? 2024. Foi. Foi verdade. Eu e Primeiro Fernanda, podcast do foi o seminário, primeiro. Tu e Fernanda. Olha só, Exatamente, foi verdade. que honra. Debutou como podcastista aí. Pois eu quero que quando você estiver famoso, fazendo entrevista em alguma TV aí grandona, você diga isso. Vai ser a primeira vez que meu nome vai entrar lá, mas vai ser pela boca de Zé. Mas é isso, assim, me sinto honrado de estar aqui e acho o trabalho que vocês fazem de fato exemplar e inspirador. E a gente quer que a Casa Grande permaneça fazendo esse trabalho, vida longa ao trabalho que vocês fazem, vida longa à Casa Grande, e que, enfim, outras instituições também se inspirem no trabalho de vocês. É isso. Bom, agradecer, Deison, por sua presença aqui sempre. Sempre que a gente vai aperrear ele para participar do podcast, está disposto. É isso. É uma boa conversa. Meu amigo Zé de Elison, Zé do Pife. Vocês estão ouvindo um barulho aqui, minha gente? É porque esse é o patrimônio da casa, as crianças. As crianças, E exato. A casa que não tem criança, que faça barulho, estão tudo doentes. Então deixa esses meninos brincar e zoadar, porque essa é a casa que é das crianças, né? Que participam, que brinca, trabalha, mas brinca. Criança tem que brincar também. Exato. Então, Lara tá aqui com a gente também, né? Vocês não estão vendo ela. Vou botar ela agora aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu boto ela aqui. Não tá aparecendo. Aí, ó. Aí, ó. Quem tá fazendo nosso registro aí, tá vendo? Tá com a gente aqui também. Então, agradecer, né? Tá fazendo os registros. Muito obrigado, Deison, por sua presença. Muito obrigado, José, por sua presença aqui também. Meu pai só passar ali fora.
Esse aqui foi mais um podcast que nós fizemos aqui na nossa rádio. Amanhã estaremos de volta. Amanhã a gente recebe aqui às 3 horas Raí, né, o jogador Raí do São Paulo, da seleção brasileira, né, tão conhecido, que tem um projeto muito bacana que é o Gol de Letra. Exato. E a gente vai conversar com ele justamente sobre essa importância, né, do esporte, do futebol numa criança, né, como ela acaba transformando também muitas realidades. E teremos também o Rafael, né, que é o ministro das Relações Exteriores, Exato. representante de Itamaraty, conversando. Enfim, a gente tem muita conversa ainda de podcast aqui. E esse foi o nosso de hoje, com o IFAM, Patrimônio e Infância. Muito obrigado pela sua participação. Vocês que estão nos ouvindo aí, vamos voltar para a nossa programação normal. Vamos ouvir agora o programa Nação Regueira. Opa! Tá bom? Então ficamos por aqui com a nossa... O reggae que é um patrimônio da humanidade, viu, gente? O reggae é patrimônio da humanidade. Exato. Aí, tem que ficar de olho nessas coisas, minha gente. Exato. E aí nós vamos começar aqui, deixa eu ver só qual música que eu vou botar para nós ouvir. Não no podcast, porque não podemos. Mas na nossa rádio, eu vou deixar a galera aqui com... Cadê aqui? Nação Regueira. Deixa o David se escolher. Pode ser. Uau, vamos lá. Bom, vou escolher um clássico, né? Bob Marley, One Love. Esse é o nome do filme, né? One Love. Eu não lembro o nome do filme. One Love. Só por aqui. Vamos procurar aqui o Bob Marley. Opa. Vamos ali direto na fonte, né? Sim. Essa é uma pergunta que eu posso fazer? Pode. Deixa eu botar seu microfone aí. Lara vai fazer uma pergunta, gente. Mas quando eu procuro aqui, Lara, você eu achei que ia ser muito fácil. Não, eu sou parte da equipe do Imaginário Cariri, né? Que é o jogo que a gente fez em coautoria aqui com as crianças da Fundação. Trabalho belíssimo. Aí eu queria saber as opiniões assim do IFAM, né? Um comentário sobre isso, porque eu sou bolsista do projeto, né? Então parte do meu projeto também como bolsista era... Baixa a câmera aí pra ver. Estamos vendo lá. Aí. Agora sim foi. Era pesquisar também sobre jogos, sobre patrimônio, memória. Uhum. E eu me lembro que teve até um do IFAM, que, nossa, foi absurdo para eu conseguir achar ele, porque não tinha uma imagem, que foi um jogo feito no Mato Grosso, se eu não me engano, era Mato Grosso do Sul, de 2013. Nossa. Então, queria comentários assim sobre isso, sobre a importância, né, a relevância do jogo, também com as crianças, né, principalmente com o tema do seminário, que acabou casando o nosso lançamento com o tema do seminário. Sim. Não, assim, eu acho que jogos e outros recursos pedagógicos, eles são muito utilizados nas ações de educação patrimonial. E eu acho que o trabalho de vocês é fantástico, né? Assim, eu tenho 2 filhos, eu falei, rapaz, e aí enfim, eles têm jogos, levo jogos para eles e tal. Falei, isso daqui é o tipo de coisa que o menino bate o olho e pira, né? Se apaixona. E é muito bom a gente ter... quando a gente fala em educação patrimonial e pensando nessa relação entre patrimônio e infância, a gente tem que abordar o patrimônio com a criança com estratégia, né? Então, a gente não vai falar com uma criança como se estivesse numa palestra. A gente tem que prender a atenção. Aquilo tem que parecer uma brincadeira, né? E é uma brincadeira, um jogo é para brincar. Mas é lógico que eu lembro na minha infância eu joguei muito War, né? Joguei demais. Exato. A partir War é um jogo de estratégia que tem basicamente o mapa mundi e aí você tem que dominar as áreas, você tem as estratégias. Nunca jogou War? É um jogo, inclusive, ele foi feito quando estava na Segunda Guerra, assim, o primeiro jogo foi quando estava nas grandes guerras. Aí era um jogo de estratégia de guerra. Exato, é um jogo de estratégia de guerra. O mote não é o melhor do mundo, né? Mas existe nos jogos como recurso pedagógico que eles são, né? Uma capacidade de formar a gente, né? Então, eu tenho certeza que é a partir desse princípio que o jogo que vocês prepararam, que vocês construíram, né? Ele funciona
com as crianças, né? Aprendi muita coisa jogando War sobre nome de país, entendeu? Capital, essas coisas todas. Eu não sei lá, tem um outro jogo que eu não vou lembrar qual foi agora, mas tinha um jogo que era um jogo de cartas, e aí era cartas e perguntas. E aí eu lembro que uma vez Era o perfil? Não lembro, não vou lembrar agora. Mas era um jogo que eu lembro bem da pergunta. A pergunta era: qual era a capital do Ceilão? Aí eu falei, rapaz, não sei qual é a capital do Ceilão. E aí depois eu fui buscar qual era a capital do Ceilão. Não fui buscar não, porque na verdade o jogo, quando você não sabia, aí vem a resposta depois. E aí eu fui saber que a capital do Ceilão era Colombo. É o nome da capital do Ceilão. E aí, muito tempo depois, na escola e tal, não sei o que, alguém falou, não, porque não sei o que, o Ceilão que não existe mais. Eu falei, como assim, professor? O Ceilão não existe mais. Não existe mais não, chama Sri Lanka agora. Então, e aí quando eu falei, porque eu sei que a capital do Ceilão é Colombo. Ele falou, rapaz, você sabe de muita coisa. Eu falei, não, só sei isso, que eu aprendi no jogo. Mas enfim, lógico, trazendo isso como ilustração, eu trouxe isso como ilustração para demonstrar a capacidade que os jogos têm no processo de ensino e aprendizagem, né? E é uma estratégia interessantíssima. A gente tem algumas produzidas pelo IFAM, outras apoiadas pelo IFAM. É lógico que a gente tem a dificuldade de tornar isso um contínuo, né? E eu acho que isso vai ser um desafio para o imaginário Cariri, quer dizer, produzir uma determinada quantidade. E agora? De onde que a gente consegue recursos para continuar reproduzindo isso? Né? Onde que vai vender? Como que torna isso sustentável? Então tem essas questões, porque ele não é um jogo comercial. Ele é um recurso didático para um tema muito importante, mas que não tem um apelo comercial. Sim. Então, isso é desafiador. E aí o IFAM, como as outras instituições de cultura e patrimônio, a gente tem outras experiências, passam por isso também, né? Mas os jogos são um recurso importantíssimo nesse processo de ensino-aprendizagem, e que bom que a gente tem algumas experiências de jogos sobre patrimônio cultural. E o de vocês é fantástico, maravilhoso. A Prise já tá olhando pra mim, batendo a mão no dedo, dizendo que eu já tô com o meu tempo estourado. Pronto. Mas botei a música aqui no jeito. A Prise, pra quem não conhece, é a presidente Daiane. Ah, boa. É a presidente da casa, a gente tem que obedecer. Né? É isso, tem quem mande nesse negócio. Tem quem mande. Então, tem quem mande. Se deixar pra mim, o moído é grande. Então, Daiane, só pra dizer, viu, Daiane, a culpa é minha, não é deles não, eu vou assumir aqui. Mas foi bom que eu já fui colocando aqui a música, que foi a pedido aí do Davidson. E vamos ficando por aqui com o nosso podcast. Voltando à programação normal da 104.9 Casa Grande FM. Deixa eu encerrar aqui a transmissão. Vocês que estavam nos ouvindo aí, nos vendo, tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês.